Antes de assistir ao vídeo de hoje, devo lhes dizer que as mensagens que transmito sempre serão de paz, amor e esperança, e não poderia ser diferente, pois o Deus que venero é cheio de amor e bondade. Olá, meus amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos conversar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O que é a segunda morte? Na segunda morte, o espírito também morre? Não, claro que não, o espírito não morre. O espírito na primeira morte, que é a morte do corpo físico. O corpo físico se esgota, então ele é descartado. Na segunda morte, o descarte é do perispírito, que é um corpo semimaterial. Nós vamos chegar lá. O espírito não morre. O que morre é seu corpo físico material e o seu perispírito, seu corpo semimaterial. Então, o espírito durante sua evolução passa duas vezes pelo fenômeno da morte, que é o descarte dos seus corpos materiais e seu corpo semimaterial. Então, o espírito passa duas vezes pelo fenômeno da morte, não da sua morte, mas dos corpos que ele se utiliza para atuar, tanto no mundo físico como no astral. Como encarnado, o espírito abandona o corpo físico pelo fenômeno da morte física, e como espírito, ele passa pela desagregação do seu perispírito quando o abandona para ingressar no mundo mental. Então, o corpo físico se degrada, se dissolve, é reciclado quando o espírito o abandona, e da mesma forma, o perispírito também se desagrega e se dispersa quando o espírito também o abandona para alçar a um mundo superior. O corpo material serve para que o espírito se manifeste no mundo material durante a sua infância espiritual, onde adquire consciência e aprende a dominar seus instintos primários e suas emoções. Adquire também o conhecimento sobre as leis que regem a matéria física e as leis universais. Então, o corpo físico serve para o espírito se manifestar no mundo material e aprender as lições que o mundo material tem a lhe oferecer. Esse é o estágio em que nós estamos agora. Devemos aprender tudo o que a vida na matéria pode nos ensinar durante nossas encarnações. Então, esse é o estado que nós estamos agora como encarnados. E devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade para aprender todas as lições que o mundo material tem a nos oferecer. Ao fim de cada encarnação, o corpo material morre e o espírito permanece com o perispírito, que é o corpo astral. Esta é a primeira morte. Então, a primeira morte é quando abandonamos o corpo físico, quando o espírito abandona o corpo físico. Após aprender todas as lições que a matéria densa pode proporcionar, o espírito precisa aprender todas as lições que o mundo astral tem a nos proporcionar. Este mundo ainda é, de certa forma, um mundo material. Então, após aprender tudo que o mundo físico, o mundo material tem a nos ensinar, nós precisamos aprender tudo o que o mundo astral ou o mundo espiritual tem para nos ensinar, para que continuemos a nossa evolução. O mundo astral está no limite da nossa capacidade de compreensão, por sua semelhança com o mundo físico, pois quando o nosso espírito se desprende do corpo, ao dormirmos ou desencarnarmos, é para este mundo que vamos. Então este mundo ainda é compreensível para nós, pois nós o conhecemos. Então quando nós vamos para o mundo astral ou o mundo espiritual, então nós ainda podemos compreender este mundo, porque ele é semelhante a este mundo.
porque ele ainda é semimaterial, ele ainda é composto de matéria, uma matéria bastante sutil, mas ainda é matéria. Então nós temos parâmetros e referência para compreender esse outro mundo. Até porque nós vamos lá todas as noites, né? E passamos um longo tempo lá quando desencarnamos. Então, este mundo nos é familiar. Após adquirir todo o conhecimento que o mundo astral, que os espíritas chamam mundo espiritual, e ainda é um mundo de matéria, tem a nos oferecer, e após adquirirmos certas virtudes, capacidades, conhecimento e nível evolutivo suficiente, abandonamos o perispírito e entramos no mundo mental. Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte não é a morte do espírito, o espírito não morre, é a morte do perispírito, de um corpo semimaterial que nós temos, que é exatamente semelhante ao nosso corpo físico. Então, para irmos para o mundo mental, nós precisamos abandonar toda a matéria e, neste caso, abandonamos o perispírito. Neste ponto, chegamos no limite da nossa capacidade de compreensão. A partir daí, nós não temos como compreender o mundo mental. Por quê? É um mundo de energia pura, não existe formas. Então não há como, não existem palavras, meios para que possamos compreender esse mundo. Não existem palavras ou referências para descrever como é o mundo mental. Neste mundo não existe matéria, tudo é energia pura. É impossível descrever o mundo mental em palavras, pois não existem referências para os seres da terceira e quarta dimensão. Ou seja, não existe, nós somos seres de terceira e quarta dimensão. Então não temos como assimilarmos, né, o que seja o mundo mental. Assim como se existirem seres de duas dimensões, eles seriam incapazes de entender seres de terceira e muito menos de quarta dimensão. O abismo é muito grande. Nem mesmo os espíritos superiores da quarta dimensão, o mundo espiritual, compreendem este mundo de fato. Nem mesmo os espíritos superiores da terceira e quarta dimensão compreendem como é o mundo mental. Eles têm alguma ideia, mas não têm como nos repassar essa ideia. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de compreender. É o mundo dos espíritos muito elevados, o mundo mental. Mais evoluídos que os espíritos que chamamos de superiores. Os espíritos que estão no mundo mental estão além da nossa compreensão, como já dissemos. O mundo mental não só pode ser compreendido por nós e muito menos os seres que o habitam. Segundo os espíritos superiores e os grandes mestres, ainda existem 4 mundos ou 4 planos acima do mundo mental. Isso nos dá uma pálida ideia do nosso estágio de evolução espiritual. Ou seja, segundo os grandes mestres, ainda existem mais 4 níveis de mundos acima do mental. Ora, se não temos a mínima capacidade de entender como funciona e como é o mundo mental, ainda mais os outros mundos superiores a ele. Não é? E isso nos dá uma ideia bem longe, bem tênue, né, do estágio em que nós estamos, no estágio primitivo, na infância da espiritualidade. E mesmo assim, seres como nós, de terceira e quarta dimensão, ainda temos a pretensão de entender Deus, que está acima de todos os mundos. Difícil, né? Não tem a mínima condição. A partir do mundo mental, não existe mais a morte, pois não existe mais corpo, só consciência e energia pura e eterna. Ou seja, a partir do mundo mental não existe a morte mais. Por quê? Porque não existe matéria e nem corpo físico. Então não tem como morrer. Sabendo que Deus está acima de todos os planos ou mundos, temos uma pequena noção da absoluta pretensão dos seres da terceira dimensão de entender e explicar Deus.
como já dissemos, não há a mínima condição. Nós não temos capacidade mental para isso. Estamos na primeira infância em termos espirituais. Acabamos de adquirir consciência e ainda estamos engatinhando e lutando para superar a nossa animalidade e os nossos instintos primitivos. Ou seja, nós somos muitos bebês ainda, né? Nós acabamos de sair do útero praticamente, né? Nós estamos de fraldas ainda. Então, nosso conhecimento e nossa evolução é muito pequena ainda. Mas todos os espíritos puros passaram por isso. Ainda somos bebês em termos de evolução espiritual, o que explica a tolerância que Deus e os bons espíritos têm para conosco. Como somos ainda bastante bebês, então isso explica a grande paciência, a tolerância que Deus e os bons espíritos têm para conosco. Ele sabe que nós ainda somos muito ignorantes, muito imaturos, né? E que estamos aprendendo. Então, eles têm uma grande tolerância para conosco e nos auxiliam quando pode, né? Mas a tarefa de evoluir é nossa. Eles sabem que ainda somos imaturos e ignorantes, mas sabem também do nosso potencial e que temos um maravilhoso futuro. Ou seja, para Deus não existe o tempo. Então Ele já nos vê como espíritos puros. Por isso a sua grande tolerância. E Ele sabe que nós vamos evoluir. Ele conhece o nosso futuro. Então, vamos confiar e vamos seguir a nossa evolução. Vamos aproveitar essa chance maravilhosa dessa encarnação para progredir o máximo possível, para abreviar o tempo da nossa jornada rumo à evolução, rumo ao nosso Criador. Um grande abraço, ficamos por aqui. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos guie, nos dê muita saúde, prosperidade, amor, compaixão e muito equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!